bem-vindos. Vamos fazer uma atualização aí da nossa análise de CBA. Vamos ver o que aconteceu essa semana, o que a gente pode esperar aí das ações, se realmente a gente não vai ter força aí para reverter nesse ponto que a gente está do gráfico e se provavelmente, tá, a gente perdendo essa região, se vai ter aí mais queda vindo pela frente, tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico já começando pelo semanal. Eu vou dar uma repassada justamente pelo que a gente tinha visto nas últimas análises, que seriam justamente essa perna repetida para baixo, tá? Que foi o que aconteceu. A gente pode ver que a gente ainda está nessa região entre 5,25 a R$ 4, tá? Então no semanal a gente tem esse ponto aqui também que é muito importante. Ele não poderia perder essa região aqui, muito menos fechar a semana abaixo dela. Como a gente tinha visto na nossa última análise, a confirmação mesmo desse cenário aqui como uma provável armadilha, ele teria que fechar acima dessa barra, tá? E a gente viu que ela não conseguiu. Ele chegou a testar aqui, ó, a abertura da barra e não teve força para subir e fez essa pancada para baixo para justamente testar o fundo, tá? Então, pelo semanal, ele está nos dando aí uma indicação bem feia, embora a gente não possa ir cravar ainda um cenário que vá ter mais queda, tá? Mas teoricamente ele não poderia fechar abaixo dessa região aqui para caracterizar essa barra como uma armadilha. Então ela pode ser ainda uma barra de continuação. E agora a gente vai passar para o diário, vamos tentar ver um pouquinho melhor o que a gente pode projetar de cenários, tá? Inclusive eu vou citar aí alguns dados de, de fundamentos da empresa também, o que me faz achar um pouquinho estranho ela ainda ter muito mais do que cair além dessa posição. Mas agora vamos passar então para o gráfico diário para ver o que a gente pode aí esperar, tá? A gente consegue ver já de largada aqui essa zona de maior negociação, que está aqui em cima nos R$ 5, tá? Então, nas nossas últimas análises, a gente tinha justamente visto que se a gente não tivesse força para perder essa região, o mais provável seria a gente fazer esse caminho para cima e conseguir fazer essa reversão da ação e marcar essa região como um fundo. A gente chegou até a testar essa região e ele falhou, ó. Então ele voltou abaixo, testou essa região aqui em cima e fez esse movimento aqui para baixo. Isso já de cara já nos dá dois cenários onde a gente vai ter uma queda um pouco mais elevada ainda. Então a gente pode ver umas mínimas novas aí na ação amanhã, semana que vem, tá? Ou então ela teria que fazer uma rejeição muito forte aqui para cima, que não é o cenário mais provável. Então a gente pode ver aí as ações tendo que trabalhar mais um bom tempo andando de lado, porque se toda essa acumulação aqui não foi necessário, suficiente, né, perdão, para fazer o preço reverter, a gente vai precisar aí fazer mais uma grande acumulação para poder ter força para fazer o papel subir, tá? Então, por questões de fundamentos, ela é uma empresa que está com 0,57 o preço sobre o valor patrimonial, tá? Então, tá muito baixo. É uma setor de commodity, então é praticamente improvável uma empresa dessa ficar tendo prejuízo por muito tempo. Faz parte do ciclo do alumínio, tá? Que está com preços muito baixos, mas a gente já tem aí uma provável formação de um pullback aí para o alumínio que pode também jogar os lucros da empresa para cima, tá? E se observar bem os dividendos da empresa, geralmente os piores dividendos marcaram os fundos do papel. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso aí, tá? Porque uma empresa de commodity é uma empresa cíclica, então é normal que ela tenha quedas, tá? A 0,57 valor patrimonial é uma empresa que está muito barata, tá? Então aqui, assim como eu já fiz vídeos aí da Infracommerce, essa é uma empresa que tanto como empresa mesmo de solidez, como gráfico, a gente tem que ficar de olho nesses dois detalhes que são muito importantes, tá? Então eu não fechei minha posição ainda. Abaixo, enquanto estiver trabalhando acima dos R$ 4, eu nem penso nisso. Eu estou muito ligado nessa região. Eu tenho uma posição razoável nela, tá? Mas por enquanto,
tá? Tecnicamente ela não tá bonita, porque ela não poderia ter perdido esse fundo como perdeu no dia de ontem. Então a gente tem que aguardar o fechamento da semana, tem vencimentos de opções. Então tem muita coisa acontecendo essa semana que pode dar uma bagunçada no mercado, tá? Mas a gente tem que ficar muito ligado aqui, justamente nesse detalhe do preço, tá? Toda essa zona, então é uma zona muito grande, que se a gente pegar daqui até o fundo é 24%, tá? Só essa zona de provável suporte para ação. Então faz parte para se posicionar a longo prazo, faz parte esse tipo de flutuação. A gente tem que estar ligado nisso aí e disposto a correr esse tipo de volatilidade. Mas por enquanto eu não penso em finalizar a minha operação enquanto não perder os R$ 4 pelo menos. Perdendo os R$ 4 eu ainda vou avaliar. E se eu tiver que fechar minha posição, não tem problema nenhum, tá? Mas pelo fundamento da empresa, eu acredito ainda que a gente deva estar muito perto de um fundo, embora tecnicamente a gente não poderia fechar a semana abaixo dos 4,50, tá? Então, fechando abaixo dos 4,50 é um sinal gráfico muito ruim. A gente poderia aí até projetar alguma coisa aqui para baixo que poderia nos levar justamente lá para os 13,97 por aí. Então, é uma região muito importante do gráfico, a gente tem que ficar muito atento. Mas por enquanto eu ainda não penso em fechar minha posição. A gente tem que ficar de olho aí justamente em toda essa região que pode ser uma grande acumulação para uma correção aí de longo prazo, tá? Porque como a gente pode ver aqui no semanal, depois de uma queda tão violenta dessas, é natural que a ação encontre aí um bom tempo andando de lado para ela conseguir acumular força suficiente para fazer esse movimento para cima. Então, tudo por enquanto dentro do esperado, não era o melhor a acontecer, mas por enquanto eu sigo comprado e não penso aí em me desfazer da minha posição, pelo menos por enquanto. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise aí de CBA. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, só deixar nos comentários. Assim que possível, eu mando para o canal, beleza? Valeu!